Confira as principais análises estatísticas para os jogos de hoje. Para o mercado de ambas equipes recebem cartões envolvendo a Lazio, a nossa dica é o sim. E por que essa aposta? Simples, a Lazio tem uma consistência notável em ter ambos os times recebendo cartões em seus jogos. Analisando os confrontos recentes, o embate contra a Atalanta, que terminou em um empate de 2-2, o jogo foi bastante quente, com um total de 4 cartões amarelos distribuídos. Um foi para a Lazio e 3 para a equipe da Atalanta. A aposta de que ambas as equipes receberiam cartões venceu nessa partida. Em outro duelo, contra o Torino, que terminou com a vitória do Torino por 2-0, a intensidade também foi alta, com o árbitro mostrando 5 cartões amarelos. 4 foram para o Torino e 1 para a Lazio. Novamente, a linha de ambas as equipes receberem cartões foi vencedora. E em um terceiro exemplo, no confronto contra o Cagliari, mesmo com o placar de 0-0, foram distribuídos 5 cartões amarelos. 3 para o Cagliari e 2 para a Lazio. Confirmando a tendência, a aposta de que ambos os times seriam advertidos mais uma vez se concretizou. É uma aposta sólida baseada na postura das equipes em campo. Para o mercado de ambas equipes recebem cartões envolvendo o Sassuolo, a nossa dica era o sim. E por que essa aposta? Simples, os jogos do Sassuolo frequentemente resultam em cartões para ambos os lados, indicando alta competitividade e muita disputa em campo. Essa tendência é clara em suas últimas partidas. Por exemplo, no confronto contra a Atalanta, que terminou em 2-1 para o Sassuolo, foram registrados um total de 4 cartões, com 2 para cada equipe. Contra o Verona, em uma vitória por 3-0, o árbitro distribuiu 5 cartões amarelos, sendo 2 para o Sassuolo e 3 para os adversários. E não para por aí. No duelo com o Udinese, onde o Sassuolo venceu por 2-1, o jogo teve um total de 6 cartões, com 3 para cada lado. Fica evidente a intensidade dos jogos do Sassuolo e como ambos os times costumam ser punidos com advertências. Para o mercado de total de cartões amarelos envolvendo o Sassuolo, a nossa dica é over 3,5. E por que essa aposta? Simples. As partidas do Sassuolo, muitas vezes intensas, tendem a gerar um número elevado de cartões amarelos, indicando jogos bastante disputados. Vejamos alguns exemplos recentes. No confronto entre Udinese e Sassuolo, que terminou com o placar de 1-2, tivemos um total de 6 cartões amarelos, sendo 3 para o Udinese e 3 para o Sassuolo. Em outro duelo, contra o Pisa, que terminou com a vitória do Sassuolo por 3-1, foram novamente 6 cartões amarelos, sendo 3 para o Pisa e 3 para o Sassuolo. Mesmo no embate contra a poderosa Inter de Milão, que terminou com a Inter goleando o Sassuolo por 0-5, a arbitragem precisou intervir, distribuindo um total de 3 cartões amarelos, sendo 2 para o Sassuolo e 1 para a Inter. Embora não tenha batido a linha, este número ainda aponta para a combatividade em campo, reforçando a tendência de jogos com muitas advertências. Para o mercado de gols no jogo envolvendo o Sassuolo, a nossa dica é over 2,5. E por que essa aposta? Simples, o Sassuolo tem demonstrado uma forte tendência para partidas com alta pontuação em todos os seus últimos 5 jogos. Analisando os confrontos recentes entre Sassuolo e Atalanta, tivemos um placar de 2-1, totalizando 3 gols na partida, com 2 do Sassuolo e 1 da Atalanta, o que validou a linha do over 2,5. Depois, na partida contra o Verona, o Sassuolo aplicou uma goleada de 3-0, somando novamente 3 gols no jogo, todos marcados pelo time da casa, reforçando a expectativa de muitas bolas na rede. E para completar, no embate fora de casa contra o Udinese, o Sassuolo venceu por 1-2, resultando em mais uma vez 3 gols no placar final, com 1 gol do Udinese e 2 do Sassuolo, novamente confirmando o sucesso do over 2,5. Para o mercado de ambas marcam envolvendo a Lazio, a nossa dica é que as duas equipes marquem. E por que essa aposta? Simples, a Lazio, em alguns de seus confrontos recentes, esteve envolvida em jogos onde ambos os times conseguiram balançar as redes. Analisando o retrospecto no embate contra a Atalanta, o placar final foi de 2-2, confirmando ambas marcam. Em outra partida, contra o Bologna, o placar terminou 1-2, com as duas equipes novamente deixando suas marcas. É verdade que nem tudo são flores. Em um jogo contra o Torino, o resultado foi de 2-0 e apenas uma equipe conseguiu balançar as redes, mas a tendência geral aponta para gols dos dois lados quando a Lazio está em campo. Para o mercado de ambas marcam envolvendo o Sassuolo, a nossa dica é o sim. E por que essa aposta? Simples, o Sassuolo demonstra ser uma equipe que, mesmo quando conquista a vitória, permite gols do adversário ou contribui para placares sempre abertos.
tornando o mercado de ambas marcas uma excelente opção. Analisando confrontos recentes, em uma partida contra a Atalanta, o Sassuolo venceu por 2-1, com ambos os times balançando as redes. Já diante da Udinese, a vitória foi por 1-2, repetindo o cenário de gols para os dois lados. Embora haja uma exceção, como a vitória por 3-0 sobre o Verona, onde apenas o Sassuolo marcou, a tendência geral para o ambas marcam é clara e consistente. Para o mercado de escanteios no jogo envolvendo a Lazio, a nossa dica é o under 9,5. E por que essa aposta? Simples. A Lazio tem demonstrado uma forte tendência a jogos com um número relativamente baixo de escanteios. Analisando os confrontos recentes, em uma partida contra o Atalanta, o placar final foi de 2-2. Naquele embate, tivemos apenas 4 escanteios no total, sendo 1 para a Lazio e 3 para o Atalanta, validando um under 9,5. Em outra ocasião, no jogo entre Cagliari e Lazio, que terminou em um empate sem gols, o número total de escanteios foi de 9, com 3 para o Cagliari e 6 para a Lazio, mais uma vez confirmando a nossa linha. E em um segundo confronto contra o Atalanta, que terminou em 0-2 para os visitantes, registramos novamente 9 escanteios, com 5 para a Lazio e 4 para o adversário, solidificando ainda mais essa tendência. Para o mercado de chutes no alvo envolvendo o Sassuolo, a nossa dica é o over 7,5. E por que essa aposta? Simples. Os jogos do Sassuolo frequentemente apresentam um alto número de finalizações no alvo, indicando uma postura ofensiva e buscando sempre o gol. Em um confronto recente contra a Atalanta, que terminou em 2-1, registramos um total de 12 finalizações no alvo, com 5 para o Sassuolo e 7 para a Atalanta. Em outra partida, contra a Forte Inter, que teve o placar de 0-5, o jogo somou 13 finalizações, sendo apenas 2 do Sassuolo e impressionantes 11 da Inter. No duelo contra o Pisa, que terminou em 1-3, foram 11 finalizações no alvo, com 6 para o Pisa e 5 para o Sassuolo. Em todos esses jogos, a linha de over 7,5 de chutes no alvo foi superada com folga. Para o mercado de cartões amarelos envolvendo a Lazio, a nossa dica é o over 4,5. E por que essa aposta? Simples. As partidas da Lazio têm uma tendência a serem intensas e disputadas, resultando em um número elevado de cartões amarelos. Em um confronto recente contra o Torino, que terminou 2-0 para os mandantes, foram aplicados 5 cartões no total, com 4 para o Torino e 1 para a Lazio. Em outro jogo, diante do Cagliari, que terminou sem gols, um 0-0, novamente vimos 5 advertências, sendo 3 para o Cagliari e 2 para o time da capital. E contra a Atalanta, em um jogo que a Lazio perdeu por 0-2. Mais uma vez o juiz teve trabalho, mostrando 5 cartões, 1 para a Lazio e 4 para os visitantes.